Bom dia, primeiro ano! Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Comemoramos então o Dia do Índio. No nosso vídeo de português de hoje, vamos rever o conteúdo de contos. Conto. Você sabe o que é um conto? Já estudamos isso em aulas anteriores. Vamos relembrar. Conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. A estrutura do conto é: situação inicial. Evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço descrevendo-os. Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor. Na introdução também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, clímax e desfecho. Esses termos serão explicados mais adiante. Outra parte do conto é o desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante e descritivo, e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resulta no clímax, o momento de maior tensão da narrativa. É quando a história se desenrola, quando a gente começa a entender o que é que está acontecendo na história, o grande problema e o que vai acontecer depois. E por último, a situação final. É o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou e os personagens são inseridos em uma nova situação. Os elementos do conto são o narrador, que é aquele que conta toda a história. Personagens, é quem participa da história. Enredo, é a situação da história. O tempo, é durante o ocorrido. Espaço, o local onde se passa a história. Pode ser num castelo, numa floresta, em casa. Conflito, são os problemas que aparecem no decorrer da história. E o desfecho é o resultado final. Tipos de contos. Nós temos o conto fantástico, que são ações dentro da narrativa, são consideradas irreais, ou seja, que fogem da realidade, sobrenaturais. Dessa forma, apresentam situações que não podem ser explicadas, como, por exemplo, histórias de fantasmas, contos de fantasmas e contos de fadas. São narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas e gnomos. E agora, crianças, vocês reconhecem esses personagens? Sabe que conto é esse? Acertou quem disse Chapeuzinho Vermelho. Todo conto inicia-se com Era uma vez. Vamos relembrar este conto?
Era uma vez uma menina que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta com pão, manteiga, bolo e frutas para a vovó e orientou para que ela não falasse com estranhos e tivesse muito cuidado pelo caminho da floresta. Assim que ela entrou neste caminho, deu de cara com um lobo, mas não se assustou, pois ela não sabia que os lobos eram perigosos. O senhor lobo perguntou para onde ela estava indo, e ela respondeu que estava levando uma cesta de lanches para a vovó. O lobo, muito esperto, mostrou um atalho para Chapeuzinho, quando na verdade era o caminho mais longo. E ele foi para a casa da vovó pelo caminho mais curto. Quando ele chegou lá, se passou por sua neta, bateu a porta e a vovó perguntou: "Quem é?" "Sou eu, sua neta, Chapeuzinho Vermelho." A vovó então respondeu: "A porta está aberta, pode entrar." E o lobo, muito esperto, foi de mansinho até o quarto da vovó. Ela se assustou ao vê-lo. Ele então amarrou a vovó e prendeu dentro do armário. Ele se vestiu com as roupas dela e deitou em sua cama para esperar Chapeuzinho Vermelho chegar. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovó, percebeu que a porta estava aberta. Então, ela entrou bem devagar, assustada, porque a porta estava aberta e ela desconfiou. Algo estava errado. Ela percebeu que a vovó estava com aparência um pouco diferente. Chapeuzinho então falou: "Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem!" E a vovó respondeu: "É para te ouvir melhor." "Poxa, que olhos grandes você tem!" "É para te ver melhor." "Vovó, que mãos enormes você tem!" "É para te tocar melhor." "Uau, vovó, que boca enorme você tem!" E o lobo, muito feroz, respondeu: "É para te comer." O lobo gritou e pulou da cama para atacar Chapeuzinho Vermelho. Mas ela conseguiu ser mais esperta que o lobo, saiu correndo pela floresta, gritando socorro, até que encontrou com um caçador. E ela contou que o lobo tinha pego a vovó e queria comê-la. O caçador disse que já estava há bastante tempo procurando por esse lobo. Então, ela o levou à casa da vovó. E durante o caminho, ele encontrou o lobo e prendeu. O lobo já estava preso e o caçador obrigou ele a dizer onde ele tinha escondido a vovó. Foi então que eles a encontraram amarrada dentro do armário. O caçador disse para Chapeuzinho Vermelho que nunca mais desobedecesse a sua mãe e não desse atenção aos estranhos que estavam passando pela floresta. E assim viveram em paz. Chapeuzinho Vermelho aprendeu a lição
e voltou para casa tranquila. E agora, você reconhece esse personagem? Sabe como é o nome dela? Acertou quem disse Cinderela. Vamos relembrar este conto? Era uma vez, num reino distante, uma bela moça que morava com a madrasta e as duas filhas dela. Sua mãe havia falecido quando ela era muito nova. Seu pai casou-se com uma mulher que tinha duas filhas. Pouco tempo depois, também morreu, e ela ficou sozinha na mansão da família, junto com a madrasta e as duas irmãs postiças. Cinderela também era conhecida como Gata Borralheira, porque em noites de frio ela dormia próximo à lareira da chaminé. E as cinzas, também conhecidas como borralho, deixavam-a toda suja. A madrasta tratava a bela jovem como empregada. Lavava as roupas, fazia almoço, cuidava da casa, dos animais, da plantação. Um belo dia, o príncipe promoveu um baile para conhecer uma bela moça e casar-se. Mandou chamar todas as moças do reino. Cinderela tinha um vestido muito velho, que era de sua mãe, e decidiu reformá-lo para ficar adequado ao baile do príncipe. Usou muitos materiais que tinham disponíveis em casa. Chegado o grande dia, as irmãs com inveja destruíram toda a roupa da moça. Ela ficou muito triste e foi para o campo chorar. Foi então que a grande mágica aconteceu. A fada madrinha apareceu e transformou aquele vestido velho, todo rasgado, em um vestido novo, lindo, todo brilhoso. Como Cinderela estava com a sapatilha muito velhinha, a fada madrinha fez uma mágica e transformou em um sapatinho de cristal. Mas deu aviso. Foi então que o relógio tocou as 12 badaladas. Assustada, Cinderela saiu correndo pelo castelo e acabou perdendo um sapatinho nas escadas. Não teve tempo de voltar para buscá-lo. Entrou na carruagem e saiu em disparada, antes que os portões do reino se fechassem. Durante o caminho de volta para casa, a carruagem voltou a ser abóbora. Os cavalos voltaram a ser os ratos e o cocheiro voltou a ser o ganso. Cinderela voltou a ficar com aquele vestido todo rasgado que suas irmãs o destruíram. Mas ela estava muito feliz, pois havia participado do baile promovido pelo príncipe. Não teria sido a única moça do reino excluída. Também estava segurando nas mãos apenas um pé do par de sapatinhos de cristal. No dia seguinte, o príncipe mandou buscar em todo o reino aquela moça que era a dona do sapatinho, e para isso fez com que todas experimentassem. Todas as moças do reino
tiveram a oportunidade de calçar o sapatinho de cristal, mas somente aquela que o sapato coubesse é quem se casaria com o príncipe. A madrasta não gostou nada da ideia. Aprisionou Cinderela no quarto mais alto da torre e deixou-a lá. Então ela não teria a oportunidade de experimentar o sapatinho também. Mas os guardas ouviram-a e mandaram buscá-la. Quando Cinderela ia chegando à sala para experimentar o sapatinho, a madrasta colocou o pé no meio do caminho e o guarda tropeçou, quebrando todo o sapato de cristal. Cinderela, que já estava esperta com a situação, percebeu e tirou do bolso o outro sapatinho. Dessa forma, todos perceberam que aquela bela moça, muito encantadora, muito bonita, era, na verdade, a Cinderela. Então, o príncipe chamou que todos fossem ao reino com a moça para anunciar o seu casamento com ela. Depois disso, eles viveram felizes para sempre. E a madrasta ficou em casa junto com suas filhas. Agora, crianças, resolvam as atividades do livro. Bons estudos e até mais!